Boa noite a todos. Com muita alegria, muita satisfação, damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 117. A nossa querida irmã Doroteia vai nos conduzir hoje no estudo. Então convido também a Dorô para fazer a nossa prece de abertura. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Que a doce paz de Jesus reine hoje e sempre em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, pedimos permissão para fazermos mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, para que venha acrescentar conhecimentos nossos sobre a nossa natureza divina, do nosso espírito, e que tanta utilidade tem para fortalecer o nosso mundo interior e seguirmos os passos de Cristo com mais segurança também, e com a ajuda sempre inestimável dos amigos espirituais. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. É o capítulo 117, né? Vamos compartilhar a tela. É, é o capítulo 117. O título é A Terra Proveitosa. Antes de começar o capítulo, eu queria assim, falar sobre a impressão que eu tive desse capítulo, entendeu? Esse capítulo é uma poesia quase, entendeu? O tema que ele aborda e a forma como ele aborda, muito bonita, a apresentação desse capítulo, é, é realmente lindo, parece uma poesia. É claro que a gente vai destrinchando e vai vendo que não é tudo poesia, não, porque ele tem a ver com a gente. Nós não somos poesia, nós somos seres ainda, né, caminhando com dificuldade, engatinhando, se atrapalhando, mas este capítulo é muito lindo, é uma poesia. Então, vamos começar e vamos ler a introdução, que é ali que eu vi a poesia dele, na introdução. Muito bonito. É essa parte de inicial. Terra proveitosa, porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Vocês veem que é poética, né? Uma visão bem poética que ele aborda, Chico Xavier, quer dizer, o Emmanuel, né? E vai mostrar exatamente, é, eu coloquei aqui, da terra combinada com a chuva, que vem as graças de Deus. Eles fazem uma imagem, né, da terra, né, a terra, a chuva caindo, representando as bênçãos de Deus, e a terra se torna proveitosa, a terra representaria a nossa sensibilidade, né? Recebendo a chuva, que é a bênção de Deus, e podendo trabalhar essa terra, né, que somos nós, podendo se transformar e ser proveitosa para nós e proveitosa para os outros, porque aí estaríamos trabalhando com as graças de Deus, e através de trabalhar com as graças de Deus, nós estaríamos podendo fazer muita coisa boa, dependendo da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, do nosso desejo também, né? Querem comentar alguma coisa? Acho que lendo essa parte do Evangelho, não tem como não lembrar da parábola do semeador, né? Isso, exatamente. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a Exatamente. ver, tudo a ver. É lindo, né? É muito bonito, parece uma poesia, né? A chuva, as bênçãos de Deus representam a chuva quando cai sobre a terra, e a terra que é fértil, que tem a capacidade de ser fértil, envolvida com a chuva, ela se torna proveitosa e um celeiro muito bom para semear as coisas, né?
os vegetais e tudo, mas que os vegetais aí são os ensinamentos do Cristo, né? Muito bonita, eu acho que foi de uma felicidade assim muito muito grande. É em Paulo aos Hebreus, capítulo 6 versículo 7. Vamos então, querem comentar mais alguma coisa? João quer comentar alguma coisa? Não, tá perfeito o que você falou. É isso mesmo. É, Muito bem colocado a muito, explicação. muito, muito bonita, né? Muito Uhum. feliz, né? Então, Vamos vamos lá. continuar. Aham. É, os discípulos do. Agora vi a explicação, né? Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. Bem, o livro da natureza eu entendi que é tudo aquilo que Deus botou na terra, né? Porque o que os homens colocam são os edifícios, as casas, as máquinas, as construções feitas pelo homem, mas a natureza é a construção de Deus, né? Então, os discípulos verdadeiros de Deus, eles encontram sempre grandes lições em contato com o livro da natureza, porque através da natureza, Deus vai nos passando muitas mensagens. Outro dia eu assisti uma palestra do Júlio Damasceno. Júlio Damasceno, João, um palestrante nosso que agora está em Portugal, mas que continua se relacionando com a gente, dando aulas, palestras, estudando muito. E ele então, encontrou uma pesquisa onde descobriram que a, o símbolo da nossa genética, ele está em toda a natureza, está nas folhas, está nos galhos das árvores, está nas plantas, está em tudo. Então, confirma. Boa noite, Selminha, seja bem-vinda. Confirma perfeitamente essa questão de que tudo está em tudo, que o hálito divino nos envolve, o fluido cósmico universal, que é o hálito divino, nos envolve e tudo é feito desse hálito divino. Então, o símbolo genético da folha era igualzinho ao símbolo genético da figura humana, entendeu? Dos tecidos humanos, de tudo isso. Eu fiquei impressionada com essa pesquisa, impressionada. E gradativamente, à medida que eu acho que o homem for se espiritualizando, a ciência vai ficando mais clara para nós, né? Essas coisas, essas descobertas vão sendo permitidas pelos amigos espirituais porque elas vão acrescentando a nossa evolução e vão influir cada vez mais na própria medicina, em tudo isso, né? Porque os médicos que são espirituais, eles ficam encantados com essas descobertas e começam a trabalhar em cima, começam a produzir em cima, entendeu? Muito lindo, mas muito lindo mesmo. Vamos então continuar. Querem comentar alguma coisa? Só Querem comentar? comentando que eu É, também, fala. essa questão do livro da natureza, né, que é realmente todo o exemplo que a natureza nos dá, né, de os animais, por exemplo, né, que a gente pode ver ali nas formigas, nos insetos, como é que tem toda aquela questão do trabalho em equipe, né, o conjunto e tudo, né, a harmonia que existe na natureza do ciclo da vida, de como a natureza se autorregula, de como as coisas vão se encaixando, né? Então, tudo isso é como é o livro da vida, né? O livro da natureza, como você falou, né? Não foi o homem que fez. Então Não, já estava ali, não, já estava, foi tudo não, criação não. de Deus e É, a gente como o homem usa, né? A gente já sabe hoje em dia que já se constroem aviões olhando a aerodinâmica dos pássaros, olha que já, coisa, é né? Então maravilhoso. você vê que o homem está sempre ali usando, é, pegando a arquitetura de Deus para poder começar também a fazer as suas criações baseados no que a natureza já faz, né? Então Exatamente. realmente se a gente soubesse, se a gente tivesse esse olho para observar, esses olhos para observar a natureza, com certeza se o homem começar a agir, começar a agir no planeta da mesma forma que a natureza demonstra que é o correto,
nós vamos começar também a ser mais contributivos, né? E menos destrutivos, e Exatamente. passar a contribuir para esse ciclo da natureza. Não tenha dúvida. Inclusive, tudo que Deus colocou para conservar a natureza funciona muito bem. A chuva, o vento, o fogo também na hora certa, tudo funciona muito bem. As coisas não funcionam quando o homem inventa coisas de secar rios, de fazer, acabar com cachoeiras, enfim, fazer uma série de coisas, tocar fogo nas matas, né? Tirando o proveito grande, né, do verde, como o verde da mata ajuda, né, a nossa natureza, os animais, né, ajuda o habitat dos animais todos, e como tudo isso é perfeito, né? E o equilíbrio também das forças, né? O rio desce, forma cachoeira, vai para o mar chega, né? Tem as suas marés, tem a sua personalidade também, mas tudo é bem regulado para favorecer a essa natureza continuar pródiga, né? Porque quando você entra em contato com a natureza para destruir, você vai acabando com os recursos que ela tem, até para você ter uma vida saudável, né? Sim. É, exatamente. Então, Bom, vamos, pode continuar. vamos lá. Agora vem o convertido de Damasco, refere-se aqui a Paulo, né? Refere-se aqui à terra proveitosa, que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai, incessante, na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Eu achei de uma beleza essa imagem aí, muito linda, muito linda. A chuva representando, né, as bênçãos de Deus e caindo sobre a terra, né, e a terra sendo trabalhada e transformada para se tornar produtiva. E aí o homem vem com a semente e a terra produz. Muito lindo isso, a imagem, né? Muito bonito. E aí, se a gente transpuser para um plano mais simbólico mesmo, é exatamente os ensinamentos, né? A chuva representa os ensinamentos de Deus, né? As leis de Deus trazidas pelo Cristo, e que, na medida em que nós somos a terra, recebemos isso bem e aceitamos essa chuva, essas bênçãos e trabalhamos com elas, nós vamos nos tornando produtivos também e verdadeiros seguidores positivos de Deus trazido, quer dizer, trazido através do Cristo. É isso, é essa mensagem que ele passa, né? Isso aí, e ele dá o exemplo de Paulo, como você falou, que seria, né, alguém que soube ali aproveitar toda essa bênção divina que cai sobre nós, né? Que Exatamente, exatamente. Deixa eu, só é a que às câmera, vezes, só às a vezes, câmera saiu, Doro. eu sei, às vezes sai um pouco. Espera aí. Isso é problema do meu computador. É. E Voltou. aí tem uma coisa interessante no Paulo, a gente tem que lembrar da mudança que ele teve, né? Parou de perseguir o Cristo e ele voltou então a ser um tecelão, né? Abriu mão das riquezas, daquela vida toda de Fausto, de matéria, né? De muita matéria, de dinheiro, abriu mão de tudo e recomeçou de uma maneira simples. E na medida que ele foi trabalhando com a humildade dele, com a quebra do orgulho, com as lições do Cristo, ele foi crescendo e se transformou realmente nessa terra promissora, né? Através de assimilar as bênçãos, através, como se fosse a chuva, né? Que embebe a terra e produz. E o cultivador é o Cristo, ele fala até nisso. Quem cultivou foi o Cristo, né? Os ensinamentos que vêm da lei de Deus, né? E onde ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais feliz interiormente, mas abrindo mão do domínio da matéria sobre ele, porque ele era de família muito rica, né? Tinha muito dinheiro. E ele abre mão e encontra a felicidade dele através de um contato mais verdadeiro com ele, com os sentimentos dele, com os sentimentos do próximo, coisa que ele não fazia, né?
Inclusive, ele perseguiu os cristãos, ele tinha pavor do cristianismo, né? E o cristianismo era uma ameaça para ele acabar com toda essa prisão dele à matéria, né? E onde ele se apoiava, né? Foi um homem muito orgulhoso, a gente sabe disso, e sofreu muito por causa desse orgulho. E, e acabou se rendendo e sendo muito mais feliz, na dúvida, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Enfim, Sem som, Céu. é. Eu estava aqui pensando, eu estava mais era pensando alto, falei assim, mas o Paulo, ele tinha uma essência boa, ele só Hum, estava equivocado na ideia, né, que ele hum, achava que os romanos estavam certos e tudo, né, quando ele percebeu realmente, né, as verdades cristãs, ele logo seguiu, né, sem nenhuma dor, culpa ou arrependimento. Quer hum. dizer, ele era bom, ele só estava seguindo um caminho que ele achava que era certo, mas que, não, na verdade, depois ele viu que não era, né? Isso Exatamente, até facilitou, né? exatamente. Um ótimo, excelente E apóstolo. aquele caminho, né, muito materialista sufocava o lado bom dele. Ele É, matava os cristãos, ia perseguindo, né? Fez assim coisas que não foram legais, né? ele achava que estava certo dentro daquilo que ele acreditava, né? Exatamente, exatamente. Não era por maldade. É. Eliminando os cristãos que estariam prejudicando, né? É, Entendeu? Ele, na verdade, ele não era como a maioria dos fariseus ali, hipócritas, né? Ele, isso, na verdade, ele realmente acreditava ali na É, lei mosaica, então ele tinha, na verdade, como você falou, ele não era mau em si, ele tinha um grande medo do cristianismo, né? Como se o cristianismo fosse algo que ia ali destruir aquilo que ele acreditava ser a verdade. Mas é, quando a semente caiu, né? Quando ele recebeu aquela semente que encontrou com Jesus e depois teve ali acesso aos evangelhos, aquilo logo tocou no seu coração, né? Ele se percebeu o quanto ele estava, na verdade, cego. é. Porém, como ele exatamente. já era uma terra fértil, aquilo surtiu efeito quase que de imediato, né? Ele não ficou se lamentando pelos erros, ele seguiu em frente e deu ali, começou a já dar os frutos do evangelho assim que a Exatamente. semente caiu, né? Exatamente. E o Cristo apareceu para ele perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquilo acabou com Saulo, aí acabou com ele, né? Aí que ele se rendeu de verdade. Por que me persegues, né? Apareceu aquele Cristo amoroso, né? E ele Aí Ele ele, ficou, ficou cego para abrir os ficou olhos. cego com a Tá, luz do ficou cego Cristo. para abrir os olhos. Pra ver Exatamente, com a luz do Cristo, exatamente, consegue para ter outro tipo de visão, né? Mais interiorizada e menos ligada na aparência das coisas, né? Certo? aí ele virou o vaso perfeito de recepção. Exatamente. Predileto, né? Vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. É E isso mesmo. Ele ficou com uma capacidade de adaptação muito grande às leis de Deus, né? a chuva cai para todo mundo, né? As É, bênçãos ah, é para todo mundo. Mas é, ele conseguiu captar e se tornou exa, o vaso. é, Terra mais fértil exatamente. foi a dele. Nós Não, a muitas chuva vezes vem para somos, todo mundo. muitas vezes nós somos vasos virados de cabeça para baixo, né? Também. Ou então aquele vaso furado no fundo, né? É, Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. vamos então, Vamos vamos em continuar, frente. então. É. Espera aí. Não, é trans. Ah, não, eu É, pulei. o convertido transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diretamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem, isto é,
inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. É exatamente isso. É preciso que você esteja aberto, né, para receber as bênçãos de Deus e poder trabalhar com elas de uma forma que seja produtiva para você e para tudo que você faz e as outras pessoas que estão convivendo com você. Mas que essas bênçãos são jogadas sempre, 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 interminavelmente. Deus está mandando essas bênçãos, mas as pessoas que estão cegas, né? Cegas pelo orgulho, pela vaidade, né? Pela ambição, enfim, essa série de problemas do homem, eles, à medida que a pessoa está cega por isso, ela se fecha e não é sensível àquelas bênçãos que chegam. Elas passam desculpem, viu, o problema aí do meu vídeo. Ah, meu Deus. Pronto. Aquilo passa e a pessoa não se dá conta e não enxerga e ainda se sente uma vítima de Deus. Ainda tem detalhe, né? Sou um infeliz na vida, ninguém me entende, ninguém me ama, aquela história toda. Mas ele está fechado o quê? No seu egoísmo, né? Na sua ambição, naquilo tudo que é contrário ao caminho de libertação de Deus, né? E envolvido nesse tipo de sentimento, ele fica fechado para compreender. Aliás, todo mundo tem essa experiência, né? Há pessoas que às vezes você vai conversar um pouquinho, alguma coisinha de religião, uma pessoa, ela tem uma barreira, não entende nada do que a gente fala, né? Ela tem uma barreira. Então, acho que é assim que funciona essa imagem, né? As pessoas refratárias, né? Que a gente fala. Hã? São refratárias. É Não adianta, completamente você fala, refratário. aí, aí diz, que Deus me esqueceu, não cuida de mim. Não, mas elas são refratárias. É, Como diz, as bênçãos são iguais para todos. exato. Todos são filhos de um mesmo pai. Ele não Exatamente. favorece ninguém. Mas a maneira como a pessoa vive, lida com a própria vida na Terra, é que faz ela ter o que ela tem, né? Vamos dizer, ou deixar de ter o que ela deveria ter também. Então, elas Exatamente. se tornam muitas vezes refratárias às bênçãos por conta Hum, disso, né? Egoísmo, é, vaidade, orgulho, todas essas exatamente, coisas, né? exatamente. É, Vivem muito ligadas à matéria, não pensam no futuro lá, aquele futuro lá na frente, bem mais na frente. Aí depois reclamam. ela faz uma couraça com ela É, mesma, né? E aí, para você conversar, como é difícil às vezes conversar com certas pessoas, né? Elas estão tão ali envolvidas nesse tipo de sentimento que não é positivo, e você não consegue conversar. Forma uma barreira, realmente, uma muralha, né? é verdade. Uhum. Eu acho que esses dois parágrafos resumiu o que a gente falou, né? Do vaso virado ao contrário, né? Na Exato. verdade, as bênçãos estão ali caindo para todos, né? Deus não escolhe para quem que ele vai beneficiar, Não, quem não. vai receber mais do que o outro. Não, tá ali. O sol é para todos, a chuva é para todos, a natureza está ali para todos. Os homens é que criam as regras, criam as desigualdades, criam os problemas, né? Tudo isso é criado pelos homens. E muitas vezes colocando nesse simbolismo das bênçãos de Deus, somos nós é que nos colocamos como um vaso virado ao contrário através do nosso egoísmo, como ele coloca ali, da nossa vaidade, dessas sombras que ainda são, que ainda estão na nossa alma, no nosso espírito, nos deixando reflexivos a essas bênçãos, né? Então elas refletem, não penetram. É como fazendo essa analogia do solo, né? É como se nós ainda fôssemos um solo de pedra, que aí a água não penetra, ou aquela areia, né? Como a parábola do semeador, né? Que a gente lembrou lá no início. Ou você tem aquela areia muito rasinha ainda que não permite que as raízes se aprofundem. Então você começa a se interessar, começa a gostar, mas depois na primeira turbulência você larga, né? Você desiste porque exatamente as raízes
não estão fortes, não é uma terra capaz realmente de formar raízes fortes, né? Então, realmente, essa é a preocupação que a gente tem que ter na nossa vida, de Exato, estar né? se policiando, de estar entendendo, inclusive, porque muitas vezes é necessário a gente entender que as dores e os sofrimentos são exatamente esse arado de Deus na nossa vida. É Jesus, é Deus arando a nossa vida, quebrando, né, o nosso solo de pedra. Tem que quebrar o coração de pedra dos homens para poder ele, aos poucos, essa pedra ir se quebrando e se tornando um solo mais fértil, e se tornando, abrindo, né, abrindo as frestas para que a água que simboliza as bênçãos do Cristo consigam penetrar, né? Não escorram, não passem por fora e realmente penetrem no nosso coração. Só que para isso é preciso esse arado, né? Que é a dor, que é a luta, que são os sofrimentos da vida. Uhum. E aí você vê em certos momentos da vida das pessoas que elas estão, nem digo que estão fazendo por mal, mas que estão lidando mal, né, com elas, com o outro, estão perdidas, né? E que muitas vezes acontece um problemão na vida delas que dá uma sacudida de roseira, e essa sacudida faz elas acordarem. Puxa, como eu estou me prejudicando e prejudicando o meu irmão. Não, às vezes não é nem por mal, mas ali por uma ansiedade, por um amor excessivo, enfim, e a pessoa leva realmente um choque muito grande, ela perde o chão dela, para de pisar firme e começa então a reformular. Aquilo que a gente chama, né, do insight, é o eureka, né? Puxa, descobri que eu estou fazendo uma besteira, pensei que estava fazendo um bem para o outro e para mim, estou atrapalhando o outro, estou me atrapalhando. E ela então vai e começa a. É muito bonito esse momento da pessoa, eu acho. E vários líderes religiosos, né, tiveram, ao longo da história, tiveram esses momentos assim, realmente de, puxa, enxerguei, né? Enxerguei. O Paulo foi um, né? Enxergou de repente, né? Sim. E aí reformulou. Mas aquilo ele teve que fazer muita mexida nele, no ambiente em volta dele também, enfrentou mil dificuldades, pessoas que rejeitaram ele, começaram. O pai dele, né, ficou com série de problemas com ele, enfim, mas ele teve que segurar a onda, né? Porque o que ele estava alcançando era muito mais elevado do que a briguinha do pai com ele, que daqui a pouco, né, com o tempo, o pai também reformularia. Era preciso que ele mantivesse a postura dele, né? São os momentos difíceis nossos, né? Bem difíceis, não há dúvida disso, né? Aqueles momentos da vida que a gente às vezes tem que renegar tudo, né? Até mesmo a família, quando a família está nos empurrando Nossa, para um lado errado, que foi o caso de nossa, Paulo, né? Que teve que, quando claro, se percebeu ali, né? Que os seus olhos se é, abriram para a verdade do Cristo, ele teve que abrir mão de tudo, renegar tudo, porque ele viu que estava tudo errado, enxergou, né? Como você falou, ele é, estava cego, ele antes estava cego e depois, quando ele exatamente. passou a ver, ele não era mais possível compactuar com aquele erro, né? Depois de você ter a percepção da verdade. E às vezes acontece o mecanismo ao contrário. Você tem que silenciar, fazer com que seus progressos interiores você tem que calar, porque se você falar nele, vai dar um rolo em volta de você e toda a paz, toda a harmonia que você consegue com a família vai para embora. Então, é um sacrifício também, porque às vezes tem tanta coisa que você pode ensinar, às vezes a um filho, a um parente, a um amigo próximo, e você tem que calar, porque se você falar, aquilo vai desmoronar aquela relação e você vai perder a oportunidade de ajudar. Gente, isso é um trabalho duríssimo, é muito duro esse trabalho, é muito duro. Você ter que silenciar diante da impossibilidade do outro andar, mas para preservar o amor também.
É uma coisa muito complicada, realmente é muito difícil. É porque tem que ensinar, é porque Jesus É, ensina que a gente tem que ensinar pelo exemplo, né? é isso. Mas é que a gente é ansioso, né? A gente quer falar, Quer a falar, gente quer verbalizar como se isso fosse acelerar o processo. é, E na verdade não, né? Foi o que você falou, na verdade até dificulta o processo às vezes, quando a gente dificulta, verbaliza. dificulta, mas é difícil fazer esse silêncio. Para mim é difícil. Eu Pô, tenho, quando eu preciso acho que fazer, para eu todo faço. mundo. Não, mas é difícil, porque o outro está ali fazendo besteira e você tendo que segurar, porque senão vai desmontar tudo, né? Mas é bom a gente refletir sobre isso, a gente se consola também, né? De que tem que ser assim, não fica tão aflito, né? Sim. É A isso gente aí. vê que é para todo mundo, né? Não é? Como Quem ele bota ali, gostaria? é para como ele bota no texto, as regras, as leis divinas, as regras, o certo e o errado é igual para todo mundo, não tem diferença. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vamos em frente. Vamos em frente, então, vamos lá. É, Vai. guardando as bênçãos do Senhor. Isso, paramos aí, né? Não que o Pai. Peraí. Deus dá. Não, 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 Deus dá. coração de sombras densas, já lemos isso. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternas. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. É lindo isso, né, que ele está colocando. E é exatamente isso. Deus não vai obrigar a gente a logo seguir as regras, os ensinamentos dele. Ele não vai obrigar, mas ele vai continuar a lançar bênçãos, né? Vai continuar a lançar mensagens. Você vai começar a ter experiências até você poder enxergar. Mas ele dá o tempo também para nós caminharmos, mas está sempre ali atento para que a hora certa nós possamos aproveitar e sair da nossa ignorância, da nossa dificuldade de caminhar, de nos iluminarmos. E, naturalmente, as pessoas que estão mais abertas para a luz espiritual, elas aproveitam mais depressa essas bênçãos que chegam, são as experiências de vida que a gente tem, as coisas que nos acontecem, as coisas que a gente descobre vindas de dentro da gente, que vão fazendo com que a gente enxergue melhor e passe até a se sentir melhor internamente, muito mais disposto a andar. E aí vem o papel do Cristo, né? O Cristo é o cultivador, são os ensinamentos do Cristo, trazidos do Pai Celestial, que vão ser cultivados. Ele é o cultivador, né? Mas essa terra, ela precisa receber, estar aberta, né? Receber a luz. Ela precisa estar aberta para isso. Senão, não funciona, não dá certo, né? Eu acho muito legal essa analogia, né? Porque realmente, É. se você tem ali a terra e a chuva, considerando o nosso planeta, como é que a vida se formou, mesmo sem o homem, antes do homem existir, a chuva e a própria natureza já fazia com que as plantas florescessem, com Sim, que as coisas acontecessem. Mas o homem, que seria o cultivador, ele consegue já preparar a terra e acelera o processo, né? A gente faz ali com que a terra, através do conhecimento que a gente foi adquirindo, a gente consegue tratar aquela terra para que ela produza muito mais, né? E aí você consegue produzir um tipo de, né? Seja, né? Aqui no Brasil tem a soja, que seria um produto mais assim famoso que a gente produz. Então você consegue preparar a terra e aí você tem uma terra muito mais produtiva, muito mais rápida. E esse seria o papel de Jesus na terra, né? Jesus é o cultivador dos nossos corações. exatamente, Se nós exatamente. ficássemos aqui
recebendo as bênçãos de Deus e sofrendo as intempéries da natureza, a gente também evolui, tanto que a gente foi evoluindo até chegar no estágio hominal. Mas no momento que a gente chegou no estágio hominal, aí Deus permite que os seus cultivadores estejam acelerando esse processo, né? Isso, Trabalhando os nossos corações, fazendo com que a gente se torne exatamente. uma terra fértil mais rápido, né? Mais produtiva, através do trabalho desse. Jesus é o principal, mas tantos outros irmãos que encarnaram aqui na Terra com essa missão de nos trazer esse conhecimento, de nos trazer o seu exemplo, trabalhando assim o nosso coração, quebrando, né? Quebrando a pedra do nosso coração para que a gente se torne mais rapidamente uma terra fértil, né? O quanto talvez nós ainda estaríamos mais atrasados se não fossem por esses irmãos, né? Pelo exemplo que eles Exatamente. deixaram. Uhum. E isso também acaba gerando mudanças positivas, mudanças sociais, né? Quanta coisa já se conquistou, né? Exatamente através desse trabalho, né? Que aí vem os efeitos no todo, né? No social, né? Quanta coisa. Hoje em dia o homem é bem diferente do homem de há 2.000 anos atrás, com uma série de prerrogativas, de sentimentos, de preocupações que não havia antigamente, porque ele era mais bruto, né? E hoje já é mais. Eu não estou dizendo que são todos os homens, não é isso, não. Mas uma boa parte da humanidade já andou bastante. A gente vê que andou, né? Independentemente da religião, né? Porque todas as religiões elas acabam trazendo, né? A família como célula da sociedade, né? O amor ao próximo. As religiões todas falam disso, né? Elas falam, cada uma com uma linguagem, mas elas falam. Uma vez o Júlio, esse palestrante nosso, fez um estudo, ficou um domingo inteiro. A gente passou um domingo inteiro lá na casa e ele fazendo uma volta, né, sobre, em relação às religiões, falando sobre as religiões e provando como os ensinamentos de Deus eram comuns a todas as religiões. Foi muito interessante esse trabalho dele, entendeu? Naturalmente, falando com outra linguagem, cada religião falando com outra linguagem, mas já o progresso, né, do social do homem em Eu função. acho que a gente já conseguiu chegar num ponto, inclusive, mesmo quem não tem religião, mas já é estudado, né, na área empresarial, É, na sim, faculdade, a gente já estuda muito essas coisas de ética, né, questões sim. éticas, filosóficas, que nem fala de religião especificamente, Não, né, não mas fala. fala exatamente da importância de ser ético, a questão do patrão trabalhador, né, a forma de você todas essas relações que sempre foram muito relações muito desiguais e que hoje em dia na própria faculdade a gente já aprende a importância dessas relações serem mais empáticas, né? Mais de valorização do outro, do trabalho do outro. Então, isso nem é religião. Lógico que tem um fundo religioso, né? A gente sabe que todas essas leis e essas promoções de um mundo mais ético, mais igualitário, elas são exatamente provenientes dessa cultura que o Cristo deixou na Terra. Mas o próprio homem já pegou fugiu a palavra, esse âmago, né, do estudo do Cristo, essa mensagem principal, e até mesmo tirando o rótulo religioso, essas coisas já estão sendo implantadas nas nossas leis, né? Nas nossas, nas nossas Sim, formas de claro, conduzir a claro. sociedade. Então, hoje, tanto que hoje você consegue ver, às vezes, muitos ateus, mas que são melhores do que muitos religiosos, Isso é exatamente porque exatamente. eles já se Não, apegam a eles, apesar de não terem uma religiosidade, mas já seguem essas regras morais que a própria lei humana já está incorporando cada vez mais. exatamente. Aí eu me lembrei da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que veio após a Segunda Guerra Mundial, como consequência, né, de trabalhar com aquela destruição toda.
Ela é universal, é para a Terra toda, né? Querem fazer mais algum comentário? Enfim, Não? não? Então vamos Então, lá. vamos lá. Último parágrafo. É o último, né? Estamos terminando. Sim. Cumpre-nos, portanto, é, cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo. Agora vem uma observação muito interessante. Não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte à esperança do horticultor. Aí vem o papel da dor, né? Não basta só a bênção de Deus e você estar ali recebendo como uma chuva e estar na terra. É preciso que essa terra também tenha uma capacidade já de caminhar, né? Porque se ela ficar sempre do mesmo jeito, ela não anda. Ela tem que passar por vicissitudes, ter experiências, passar por coisas que às vezes magoam, por coisas que alegram, por experiências, por vivências, para que ela então possa frutificar. Então, ela se torna proveitosa quando ela também estaria trabalhando com aquilo, ela estaria também dando a contribuição dela através das experiências e não uma recepção estática de Deus dá, determina as coisas, eu faço, acabou. Não, eu estaria também participando disso através da sua inferioridade, das suas dificuldades, das suas experiências, né? Que aí veio o papel da dor, o papel da vivência de cada um, da vida que cada um leva, daquilo que cada um aprende. Então, essa terra se torna muito mais produtiva, ajudando as bênçãos de Deus a poderem frutificar. Chegou a Leidezinha, tão bonitinha, uma gracinha, cara. Vamos lá. Vamos Tem então. que remexer, né? A terra Hã? tem que, para a terra ficar fértil, ela tem que ser remexida, né? Tem que Tem que ser, misturar, exato, tem que tem que mexer, tem que remexer, tem mexer, que. tem que Se ficar mexer. paradinho, se o solo É, parado, é, ele vai ficando seco, duro, e aí a exatamente. água não penetra. É. A gente vê por todos as pessoas que foram influenciaram na humanidade do ponto de vista moral, ético, né? Como elas balançaram, como elas tiveram que balançar até para balançar todo mundo também, porque você balança junto com aquele que está puxando, né? Bem E, interessante essa analogia, né, de colocar assim, falar que a terra, né, que para ela ser fértil precisa ser mexida, né? Colocando exatamente, que nós somos a terra, exatamente, então é que vem a dor, o sofrimento. Então, quer dizer, a gente só exatamente, aprende mesmo se burilando, né? E os burilamentos, exatamente. eles são feitos através dessas Isso, provações da vida, né? Que é que nos isso. fazem, é aí que nos tornamos pessoas melhores, né? Aprendemos É, novos valores, valores corretos, digamos assim, não é? São os isso, valores tá? corretos. E temos que passar realmente para podermos ser solo fértil, né? Bem Claro, interessante isso aí, é. a E colocação de Emmanuel. Muito é, legal. é muito interessante. E tanto assim que a gente vê pessoas, por exemplo, que não passam por muitos problemas, né? Pessoa que tem tudo desde criança, que muitas vezes é uma pessoa insegura, assustada, quando ela é colocada numa situação de maior exposição, ela se desespera, porque não tem aquela base, né? Aquela base já de sofrimento de infância, enfim. Um sofrimento naturalmente dosado, né? Porque também o sofrimento excessivo derrota a pessoa, né? Destrói, né? A gente sabe de pessoas que são destruídas, né? Pelo sofrimento de infância, por coisas muito ruins que elas passam, maldades horrorosas que fazem a elas, aí já não tem essa produtividade, tem que ser uma coisa mais balanceada, né? O ideal é isso. E Mas por isso, né?
né? Mas tudo isso faz também, acaba, mais à frente, ela tem o seu, vamos dizer assim, o seu solo fertilizado com isso. É, Mesmo destrói o corpo, não é, Doroteia? A exato. gente vê assim muito no nosso, nesse, a gente tem a visão mais restrita no mundo material, mas mesmo com esse sofrimento, a pessoa se destrói, por exemplo, o que você falou com o câncer, mas o câncer, ele nada mais é do que um expurgo, né, da alma mesmo, para que ela tenha realmente, vamos dizer assim, um salto na sua evolução, um aprendizado maior, não é? Que às vezes ela passa por aquilo. Tem sofrimentos que são, parecem muito penosos, que às vezes a própria pessoa pede para que ela possa realmente eliminar certas mazelas, coisas que seriam destruidoras para ela, né? E para a alma, no caso. Então, faz parte, né? Que assim acaba sendo mais produtivo. Numa próxima, não tem mais tanto sofrimento. Pensamos assim, né? Quando você passa com honras, Isso é essas verdade. Isso provações, é verdade. né? Você vem numa próxima com muito menos bagagem para ser Isso é verdade. para Isso é passar, né, as verdade. provações, né? Inclusive, o próprio desencarne dela é um grande alívio. É, Eu tive uma experiência com uma amiga nossa lá do Bezerra, que ela desencarnou, e ela passou por um câncer brabo, uma coisa muito pesada, e ela, tempos depois que ela desencarnou, ela mandou uma mensagem dizendo o alívio que ela sentiu à medida em que ela se libertou do corpo, né? O espírito se libertou, que era aquele sofrimento todo, que eram resgates que ela estava fazendo, e como ela estava se sentindo feliz lá no mundo espiritual. Muito bonita a mensagem dela, muito bonita. E sabe quem foi? Você conheceu a Inês, a primeira esposa do Vitor Hugo. Ela, ela mandou essa mensagem através do irmão Neruda e dizendo: vocês não imaginam como aqui é bom, muito bom. E o marido, ela tinha lá seus ciúmes, essas coisas naturais de um casal. Ela mandou uma mensagem para ele: ó, segue a sua vida, porque eu estou muito feliz aqui, segue a sua vida tudo, e dizendo como as coisas do mundo material que ela viveu aqui não representavam mais peso para ela, nada, nada. Do alívio que ela sentiu, você tem toda a razão quando você colocou, eu me lembrei da Inês, toda entendeu? dor, Foi uma todo sofrimento libertação aquilo, passado deu a ela esse é, esclarecimento. Talvez se ela não isso. tivesse passado tanto sofrimento, não teria tido esse, Isso. Ela esse está lá no mundo olhos de ver. espiritual, firme e forte, adorando estar lá. Olha Graças a só. Deus, que bom. Que coisa, né? Um É, negócio muito legal, né? Parece até uma ainda- coisa inacreditável, né? É isso aí. Então tá bem, olha, eu não, eu acho que já são quase 8h30, né? Se não ficar muito longo. Eu, eu não sei o que, que eu posso fazer com essa parte. Depois eu vejo com o Vitor se você pode ajudar a digitar para eles terem esse capítulo. Eu separei uma parte de um capítulo desse livro aqui, que foi um livro publicado na nossa casa, mas ele não é publicado para ser vendido, ele está para uso da própria casa, né? É um médium nosso de grande valor, ele é muito culto, né, em espiritismo, tudo Almir, e ele recebeu esse livro, psicografou ele durante vários anos, pelos franciscanos, falando de Francisco de Assis. Aqui tem tudo que um médium precisa saber sobre a sua mediunidade. Eu encontrei um trecho de um capítulo, não vou ler aqui porque é um pouquinho demorado, que tem muito a ver com aquele estudo que a gente acabou de fazer. Então, não sei se o Vitor poderia me Oi, Dora. ajudar Eu posso, para que eles é, tivessem no acesso. dia da caravana, se você Sim, levar o livro, eu posso tirar foto da página para poder ótimo. botar no grupo de estudo. Botar no grupo e aí todos poderem ler, né, como Isso, um complemento de tudo aquilo que a gente falou. Aqui ótimo. fala exatamente disso. O médium, né, o que que o médium tem que fazer, como o médium pode ser um selo
um solo fértil, mas um solo daninho também. E ainda fala da responsabilidade que o médium tem que ter com isso, porque ele tem uma uma propriedade divina, né, que é a mediunidade mais intensa, mais forte. Ela tem tanto assim que ele tem que trabalhar e desenvolver aquilo, mas a responsabilidade que ele tem é imensa com isso, é muito grande. Mas à luz de tudo isso que a gente estudou aqui hoje, do solo fértil e tudo, ele é o responsável pela fertilização ou não do solo dele, da terra que ele pode ser, como médium, como uso da mediunidade. É muito bonito. Eu vi isso, eu digo, vou colocar no estudo, e aí o Vitor então vai passar para vocês. Vamos fazer assim, tá bom? Tá. Eu Então tiro tá a muito foto e bem. boto lá no grupo de estudo. Isso, Hum, tá bom? Então tá bom. Mais alguém quer fazer Mais alguma alguém quer comentar consideração? alguma coisa, enfim, Perfeito. está Tá muito ótimo. bem. Então, Muito agradecer a presença obrigada de aí todos. pela oportunidade, pela receptividade tão positiva, tão doce. Perfeito. Obrigada. E a presença da bonequinha aí também, uma gracinha, uma graça, né? Linda ela. Nós que É. agradecemos, Doro. Você agora, você Imagina. já participava do estudo, agora também Eu está gosto ajudando a muito. conduzir, então Foi nós ótima a agradecemos sua, muito. foi ótima a sua apresentação, viu, Doru? Muito obrigada. Que Me, bom. me tocou E, muito esse capítulo, mas me tocou muito. Achei, Muito ele bom, é muito poético, né? Ele poético, exatamente. poético. Ele Exatamente. começa com a parte bíblica, né, de Paulo aos É, Hebreus, mas ele é uma poesia esse é, trecho, uma poesia. Muito exatamente. bonito, né? Para você ver É, que nada é por acaso, né? é, Caiu na sua Esse mão. capítulo tinha que cair com você. é. Ah, eu adorei o capítulo, gostei muito. É isso aí. então, vou pedir a Selma, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de Tá encerramento. bom. Tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade. Nosso Mestre Jesus, que sempre nos ampara e nos protege, sempre nos inspira com seus exemplos, possa ser o nosso condutor, né, de nossas vidas, possamos ser aprendizes realmente do Cristo, seguir seus caminhos. Pedimos aqui, Senhor, orientação sempre, os nossos mentores possam estar sempre nos mostrando, né, o caminho reto, para que sejamos realmente seus apóstolos, né? Agradecemos aqui também a falange de Emmanuel, né, que vem sempre nos enriquecer com essa obra maravilhosa trazida, para que só tenha a nos enriquecer de conhecimento, possamos estar gravado em nossas memórias e podermos levar adiante esses ensinamentos. Senhor Mestre Jesus, esteja conosco durante a semana que se inicia, em todas as nossas vidas. Muito precisamos de Ti, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Obrigado a todos. Obrigado ao obrigada a pessoal que todos vai também. assistir em casa depois, né? Que a gente compartilha com os nossos Isso, familiares. isso. Como Uhum. diz, como o João sempre lembra, se inscreva no canal, ativa o É, sininho para não perder nenhum Dá dos um vídeos. like. Dá o o João like, deve assistir dá o também, com joinha, dá o certeza ele like. assiste. O João é muito ligado nesse trabalho, né? Só Muito. dá um like ainda. Não, não, Flávio, eu Ô, troquei. Flá. O Ah, João não. também, Selma, mas eu estava falando do Flávio. Não, com Eu troquei certeza ele está pelo nome. assistindo depois de, Ele depois vai de com cá. certeza A gente assistir. bota lá Mas no grupo. vocês assistem também, porque assistindo outra vez fixa melhor, né, as Isso, coisas né? que A foram gente sempre trabalhadas. assiste, isso Né? Com mesmo. certeza. Tudo Tchau, bem. gente. Boa Tá Obrigada. muito semana. bem. Fiquem com Boa Deus. semana para Bom fim de todos, semana para tá? todos. Para todos. É até quinta, se Deus quiser. Tchau.